Mateus, capítulo de número 6, verso de número 25. Amém? Mateus 6, 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo ou no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquietais dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios e os é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia mau o seu próprio mal. Amém? Pode se assentar. Feche os seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, ó Deus, fale conosco, nos abençoe, através da Tua palavra, que são palavras de vida eterna, em nome de Jesus Cristo, e você diz amém. Amém? Irmãos, nós lemos aqui um texto, que a Bíblia, que ao mesmo tempo que a Bíblia ela é antiga, tem histórias milenares, histórias, de décadas, de centenas de anos, ela continua atual. A Bíblia ela é mais atual do que a notícia que vai ser publicada amanhã no jornal. A Bíblia nos mostra que Jesus, falando às multidões, Jesus começa a observar o que estava no coração da humanidade, como também paira nos corações da humanidade nos dias atuais, a chamada ansiedade. Ansiedade. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, se perguntando: o que eu vou comer, o que eu vou beber, ou o que eu vou vestir. Porque a ansiedade, ela é tão forte, mas tão forte,
que ela leva a pessoa a tomar decisões. Ela leva a pessoa no ápice da emoção, no ápice daquela ansiedade, a tomar decisões que vão custar um preço muito caro. Porque uma pessoa ansiosa, ela se esquece do cuidado de Deus. Jesus, certa feita, a palavra de Deus nos mostra que nos deixa um recado: lançai sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a ansiedade, ela nos faz esquecer o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus. E a ansiedade é um divórcio do crente com as promessas de Deus. A ansiedade é um divórcio, é uma separação entre o crente e as promessas de Deus. Porque o próprio Senhor, nesse texto, ele diz: olha, homens de pequena fé. Porque a ansiedade, ela tem o poder de minar, ela tem o poder de sugar, ela tem o poder de absorver a fé de uma pessoa. Porque a ansiedade sabe que uma pessoa de fé, uma pessoa que utiliza, que usa a sua fé, que não apenas diz que tem fé, mas que usa a sua fé, a Bíblia diz que esta pessoa, ela agrada o coração de Deus. Ela agrada o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a ansiedade chega, ela vai minando essa fé. Se nós não vigiarmos e não colocarmos as nossas preocupações, as nossas ansiedades nas mãos do Senhor, nós corremos um sério risco de perder a nossa fé, de apostatarmos do caminho, e muitas das vezes dizer: que Deus é esse? Aonde está Deus? A Bíblia diz que houve um homem chamado Asaf, um homem que estava passando por um dia de grande tribulação, e a ansiedade estava a ponto de tomar conta deste homem, porque ele começou a dizer: olha a vida do ímpio, o ímpio não está tendo tribulação, o ímpio está com as portas abertas, e lá em casa está todo mundo doente, a coisa está preta lá em casa, a situação. Ele começou a falar tanta coisa, aí de repente ele para: até que eu entrei na casa do Senhor. Até que ele entrou na presença de Deus e entendeu, e Deus mostrou para ele: olha, o final desse ímpio, o final dessas pessoas é a morte. A Bíblia diz que Davi, ele declara no Salmo: eu hoje estou velho, estou com os dias avançados, já vi muitas coisas nessa vida, mas uma coisa eu digo: hoje estou velho, mas já fui moço, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Por quê? Porque a mão do Senhor sustenta o seu ungido, a mão do Senhor sustenta o seu povo.
Mas a ansiedade, quando nós permitimos, quando nós aceitamos, quando nós, enfim, damos crédito à ansiedade, ela nos rouba essa confiança. Davi era um homem que ele declarou: eu ainda não estava passando, porque nesse texto, no final, o próprio Senhor diz: olha, o dia de amanhã dará conta de si, e a cada dia basta o seu mal. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por este vale, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente nesta hora, na hora da angústia, na hora que a ansiedade quer nos tragar. O Senhor é o nosso socorro. A ansiedade, ela tem o poder de minar, mas nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Ele começa a falar: observa, olha as aves, não trabalham, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, todavia o Senhor cuida delas. Observa elas, todavia o Senhor cuida delas. Mas observe uma coisa: vocês têm mais valor do que as aves. E se o Senhor cuida delas, com vocês não será diferente. Você não pode acrescentar nem um segundo. Vou falar com essa palavra de um corpo aqui, mas você não pode acrescentar nem um segundo na sua vida para tentar resolver algo que possa estar fora do seu controle. Mas entenda uma coisa: nós podemos perder o controle, mas o nosso Deus nunca perde o controle. Então não aceite a ansiedade. Pessoas que entram num estado de ansiedade, elas passam por um processo, porque a Bíblia diz que a gula é pecado. Tem pessoas que estão acima do peso por causa da gula, mas tem pessoas que estão acima do peso por causa da ansiedade. Por causa da ansiedade ela come, mas tem pessoas que por causa da ansiedade deixam de comer. Então a preocupação da pessoa, ela fica pensando no dia de amanhã. Uma pessoa ansiosa, ela está sempre preocupada no amanhã. O amanhã não existe. O amanhã não existe. Eu não sei o que vai acontecer no amanhã, porque o amanhã não existe. Mas uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada com o amanhã, ela toma decisões precipitadas, ela age na emoção, ela no impulso, ela faz as coisas. E uma pessoa assim, muitas vezes ela se isola. Uma pessoa que está passando por um processo de ansiedade, ela se isola. Lançai sobre ele toda a vossa
ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz que Davi, o próprio Davi, ele pecou. Ele erra. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque tudo que ele tinha, na hora da situação adversa, na hora da ansiedade, ele colocava na mão de Deus. E teve um dia que ele errou, que o profeta veio até ele, trouxe a mensagem de Deus. A Bíblia diz que Davi, ao invés de correr para uma caverna e se esconder, ao invés de chorar no travesseiro, a Bíblia diz que Davi vai aos pés do Senhor. E no Salmo de número 51, ele diz: Senhor, eu pequei, me purifica e eu serei purificado. Ele diz: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, e não retires de mim, torna-me dar a alegria da tua salvação. Uma pessoa ansiosa, ela não tem alegria no seu coração. Uma pessoa ansiosa, ela anda segundo o curso daquilo que ela está vivendo. E Jesus então vai falando: por que andeis inquietos? Por que andeis ansiosos? Uma pessoa inquieta, uma pessoa ansiosa, ela não consegue enxergar a presença de Deus diante dela. Não consegue. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de uma mulher chamada Marta e de uma mulher chamada Maria. A Bíblia diz que Marta recebe o Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus adentra a casa dela, a Bíblia diz que aquela mulher começa a correr de um lado para o outro, começa a ficar desorientada, vai arrumar a sua casa, vai fazer ali os seus afazeres, enfim. Não, ela não estava errada, ninguém é errado em fazer os seus afazeres, mas a Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Aquele momento é o momento dela estar com o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, porque andas ansiosa e afadigada? Porque a ansiedade, ela traz fadiga, cansaço na alma. E uma pessoa ansiosa, como já disse, ela se preocupa demais com ela antecipa, ela quer antecipar. E a ansiedade sempre coloca medo no coração da pessoa. Uma pessoa ansiosa, ela está passando por um problema, por uma dificuldade, e a ansiedade começa a produzir nessa pessoa algumas coisas. E essa pessoa vai no médico e faz uma bateria de exames. Mas na ansiedade ela já chega lá, ela mesma trazendo o diagnóstico de uma doença que ela nem sabe se tem ou se não tem. O médico então faz aquela bateria de exame, quando vai ver, não tem nada. Diagnóstico: ansiedade. Preocupação excessiva. Preocupação excessiva. Ansiedade. E como o médico vai receitar um paliativo? Porque vai dar é paliativo. Porque cura da ansiedade só está na mão de Deus. É por isso que a Bíblia diz: lança sobre ele, coloca na mão dele toda a sua ansiedade. Coloca na mão dele.
E como o médico dá um paliativo, o nosso Senhor dá a receita e dá a cura. Olha o que Jesus disse. Porque os gentios, ou seja, agentes, as pessoas que não creem no Senhor, elas buscam tudo isso, andam inquietas, buscando todas as coisas. Mas ele diz: pois o vosso Pai, o nosso Pai, Ele sabe que nós necessitamos dessas coisas. Aí ele vem com um diagnóstico. Como vencer a ansiedade? Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele estava falando: prioriza as coisas do reino. Prioriza as coisas de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Olha o que Jesus disse: aquele que quer vir após mim. Após quer dizer, eu estou na frente. Mas a pessoa ansiosa, ela quer passar na frente de Deus. Ela quer dar um jeitinho para Deus. Ansiedade. Essa guerra que tem entre Israel e a Palestina acontece até hoje por causa de um ato de ansiedade. A Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão olha para ele: Senhor, eu estou quase na casa do 100. Deus falou: eu vou fazer de ti uma grande nação. Quase 100 anos. E a sua mulher quase nos 90. Sabe? A Bíblia diz que Deus fala com Abraão. E a Bíblia diz que Abraão acreditou. Se Deus falou, Abraão acreditou. Se Deus falou, pode acreditar. A Bíblia diz que pela ansiedade de Sara, ela viu que o tempo estava passando, que os 90 estavam chegando e até agora nada. Porque uma pessoa ansiosa, ela assim, ela quer que Deus faça no tempo dela. Não. A pessoa que crê, ela sabe, é no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, vai acontecer. Mas a pessoa ansiosa, ela quer passar na frente de Deus. Ela quer dar um jeitinho. O que Sara fez? Abraão. Porque Abraão falou com Deus. Abraão falou: Senhor, mas o Senhor vai fazer uma grande nação, mas herdeiro de mim é o meu, que mora na minha casa, o Eliezer, o Damasceno. Aí diz: não, eu vou fazer de você uma grande nação. É de você. A Bíblia diz que Deus então chega mais uma vez e fala com Abraão. E nessa oportunidade Sara estava ouvindo. Quando Sara ouviu, a Bíblia diz que ela foi e sorriu na hora. Começou a rir. E pelo fato dela ter rido, a Bíblia diz que o filho que vai nascer vai chamar Isaac. Isaac quer dizer riso. Ela riu da promessa. Ela não acreditou. Aí quando estava chegando os 90, você quer saber, Abraão? Deita com a minha escrava. E ela vai me dar filhos. Ela vai te dar filhos e eu vou ser mãe através dela. É a chamada barriga de aluguel. Eu vou ter filhos, te gerar filhos através dela. Então deita com ela.
Foi aí onde nasceu Ismael. E a Bíblia diz que no dia do aniversário de Ismael, quando Isaac nasceu, deu confusão. E essa confusão está até hoje. Israel e Palestina, por causa da ansiedade de Sara. Não esperou o tempo de Deus. Uma pessoa ansiosa, ela não espera o tempo de Deus. Espera com paciência no Senhor. Espera. Aí Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloca Deus na frente dos seus projetos. Coloca Deus na frente. Coloca tudo em oração. Coloca os seus problemas, as suas dificuldades. Coloca na mão dele. Espera Deus responder. Espera Deus dar um sinal. Espera, porque Deus vai fazer alguma coisa. Espera o tempo de Deus. Uma pessoa ansiosa, ela só consegue ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas uma pessoa de fé, ele vê uma abundante chuva de bênção vindo sobre a sua vida. Foi isso que aconteceu. Elias orou e não choveu 3 anos e 6 meses. Aí chegou o tempo da chuva descer. Ele fala com Deus, ele ora ao Senhor. A Bíblia diz então que ele fala com o seu moço: vai até a campina, observa lá, olha para o céu, vê se você avista alguma coisa. A Bíblia diz que esse homem vai lá, olha e volta. Ó, não estou vendo nada não, vai lá de novo. Ele volta, estou vendo nada, vai lá de novo. Ele volta, olha, não vi nada, eu só vi uma pequena mão, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias falou: olha, então vai até Acabe e fala com ele, para preparar os cavalos, ó, em disparada, porque vai vir uma grande chuva sobre a terra. Então a ansiedade nos faz enxergar apenas uma pequena nuvem. Mas a fé, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, nós entendemos que primeiro é o reino. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É isso que compõe o reino. É paz. Uma pessoa ansiosa, ela não tem paz. E quando nós entendemos que o reino é paz, a Bíblia diz: segui a paz com todos. Segue em paz. Quando Jesus chega no meio do povo, logo após ter ressuscitado, os discípulos estavam desesperados, estavam ansiosos, dizendo: e agora? Quem vai nos liderar? E agora, quem vai caminhar conosco? Quem será o nosso líder? A Bíblia diz que Jesus entra no meio deles. Eles nem percebem. Jesus entra no meio deles e diz: paz seja convosco. É por isso que a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Quer paz? Entrega a ele a sua ansiedade. Justiça. O reino é paz, justiça. A Bíblia diz que a justiça do homem, a nossa justiça, é como trapo de imundície. Mas a justiça de Deus é perfeita. A balança de Deus é justa. E a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aleluia.
serão saciados. Mas ele disse que o reino não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que mantém um homem ou uma mulher livre da ansiedade é buscar a presença do Espírito Santo. É buscar a presença, é se encher do Espírito Santo. Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. Quando ele disse não apague, não extinga o Espírito Santo, porque a ansiedade, ela tem este poder de nos fazer esquecer quem é que habita na nossa vida. Quem é que habita na nossa vida? É o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. Então que você venha, enfim, buscar essa presença, se encher desse poder, se encher da presença do Espírito Santo, para que você tenha um coração alegre, mesmo na tribulação. Tem alguém fazendo linguiça ali, ó. Chega, está vindo aqui. Oh, glória, é carne cozida, não é linguiça, está fritando. Oh, glória, ele está bom, meu Deus. Não andeis ansiosos. Quando chegar em casa tem janta. Já jantou. Então, irmãos, oh, glória. Por isso nós temos que preocupar, não, que além de comer, beber e vestir. Maravilha. Deus tem isso tudo aí para nós. Então, em nome de Jesus, lança fora a ansiedade. Lança fora a ansiedade. Coloca na mão dele. Coloca na mão dele. Aí Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma pessoa ansiosa, ela corre atrás da promessa. Mas uma pessoa de fé, ela sabe que é a promessa que corre atrás dela. O próprio Deus disse: se você guardar a minha palavra, se você obedecer os meus mandamentos, todas essas bênçãos te alcançarão. Aleluia. Se elas te alcançarão, é porque elas estão correndo atrás de você. Mas uma pessoa ansiosa, ela corre atrás da bênção. Ela sai correndo, ela sai desesperada. Ela pula, ela vai de igreja em igreja. Todo mundo ela está na igreja, porque é por causa da ansiedade. Ah, aqui não deu, então eu vou lá na igreja do fulano, talvez lá eu receba a minha bênção. Eu vou lá, não, agora eu vou, aqui não dá, eu vou lá na igreja, talvez lá eu receba a bênção. Não, eu vou lá porque lá tem um profeta, então o profeta revela, fala identidade, fala CPI. Então eu falo, não, os da mega assim, uma vez então, hein? Não tem que esse profeta que é esse, que revela o número de identidade, revela a placa, não quer, mas não revela os números da Mega Sena. Ah, falso profeta, meu irmão. Entenda uma coisa, tem muita falcatrua nesse meio. O que vai me edificar Deus revelar o meu CPF, a minha identidade? O que vai me edificar? Se Deus tiver me liberado uma palavra que eu estiver duvidando, Deus pode sim fazer isso. Mas para a pessoa, não, vou provar que Deus está aqui, vou revelar a identidade do fulano. Mas, meu irmão, Deus está aqui. Não precisa revelar uma identidade, não precisa. Deus está aqui. Vou repetir de novo, Deus está aqui. Glória a Deus. O problema é que a ansiedade tem feito as pessoas ficar de lá para cá, de cá para lá. Jesus disse: aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, se está no nome dele, ele está presente. Se está no nome dele, ele está presente. Mas a ansiedade não.
A ansiedade não nos deixa ver a presença de Deus. A ansiedade nos deixa ver apenas o desejo de conquistar aquilo que Ele pode nos dar. Mas a presença dEle, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloca Deus na frente, deixa Deus na frente, confia no Senhor, continua orando, continua crendo, continua pagando preço em oração, continua consagrando, continua, enfim, meditando na palavra, continua colocando diante do Senhor, porque a promessa vai se cumprir na vida daquele que crê. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas busque primeiro o reino. Deixa Deus ser o primeiro na sua vida, e as demais coisas Ele acrescentará. Amém? Coloque pé no seu lugar e aplaude esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus nessa hora. Comece a apresentar ao Senhor a sua vida. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus,